Mais uma noite na presença do Senhor. E eu sempre faço uma pergunta, né? Vocês estão felizes com o Senhor? Glória a Deus. E ontem, eu tive uma revelação do Senhor para agregar essa pergunta. Eu sempre fiz essa pergunta, né? E os irmãos com muita empolgação, amém, glória a Deus. E ontem, o pregador da noite de ontem, o pastor Luciano, ele falou, né? Eu nunca tinha visto ele presencialmente, mas eu nunca também vi na internet ele abordar desse jeito. E eu falei, eu vou agregar para mim, vou emprestar dele. Ele perguntou, vocês estão felizes com Jesus? A igreja, uau, amém. Isso, e Deus está feliz com vocês? Aí o povo ficou meio pensativo e eu também, eu confesso que eu fiquei, poxa, será que Deus está feliz comigo? E é interessante que isso nós precisamos estar constantemente pensando, refletindo, porque nós não vamos atingir objetivo nenhum, nós não vamos chegar ao fim da nossa caminhada, nós não vamos viver bem se nós não estivermos agradando o nosso Pai, deixando Ele feliz. Não vamos atingir os nossos objetivos aqui nessa terra, não vamos administrar as coisas que Ele nos deu, se Ele não estiver feliz conosco, né? Então, quando eu perguntar para a igreja, estão felizes com Jesus? Amém. Nós vamos refletir também se Deus está feliz com a gente. E é uma alegria, queridos, mais uma vez, né? Estarmos aqui reunidos como igreja. Primeiramente, eu quero justificar a ausência dos nossos pastores. Eles estão, neste momento, indo para o Texas, levar a Bia. A Bia, neste momento, ela está de mudança. Está se mudando para o Texas. Ela vai servir ao college lá naquele lugar, no Cefenai. E os pastores estão conduzindo ela e vão entregar ela para esse tempo em que ela vai estar se dedicando ao Senhor. Vamos estar orando, como sempre fazemos, para que Deus os leve em segurança e os traga de novo para perto de nós, em paz, para juntos, como igreja, celebrarmos o Senhor. Estamos falando de mordomia, queridos. Começamos a falar de mordomia no domingo passado e falamos algumas verdades sobre mordomia. Entendemos que mordomia é uma verdade fundamental, como sendo Deus criador de todas as coisas. Nós entendemos que Deus é o sustentador de todas as coisas. E falamos também que há alguns pilares da mordomia cristã, tais como o templo, né? Os nossos talentos são pilares da mordomia cristã, os tesouros e também o tempo. O tempo é um dos pilares da mordomia cristã. E esses pilares da mordomia cristã esclarecem para nós um entendimento da relação do homem com Deus. E nos trazem como sendo uma relação de senhorio versus um mordomo, que administra todas as coisas desse senhor. E algo que Deus nos tem dado nessa vida, na vida, para administrarmos aqui na terra é tempo. E eu quero refletir com vocês, queridos, sobre mordomia do tempo. Abranger esse tema e algo que é tão complexo, principalmente nas nossas vidas como cristãos, porque nós vamos entender aqui que há um ladrão que tenta roubar o nosso tempo. Há distrações que querem tomar o tempo que nós deveríamos ter com o nosso Criador.
E como já de costume, eu sempre lanço perguntas a vocês, e pode ter certeza que eu já tentei respondê-las quando eu estava preparando esse sermão. Então, para juntos nós respondermos e refletirmos ao longo dessa mensagem, não uma pergunta, mas duas perguntas. E a primeira delas é: como estamos administrando o tempo que Deus tem concedido a cada um de nós? Como que você está administrando o tempo que Deus tem te dado? E qual o senso de responsabilidade que eu e você temos quanto às cobranças que virão desse tempo gasto que Ele concedeu a você? Por exemplo, queridos, em Gênesis, no capítulo 5, quando lemos a genealogia de Adão, através do seu filho Sete, nós vemos os filhos de Sete. E aí essa genealogia vai chegando até a Noé. E a vida de cada pessoa ali em Gênesis 5 vai se resumindo pelo tempo, vai se resumindo no tempo. O texto vai dizendo assim: tal pessoa, fulano, viveu tantos anos e gerou seu filho. Aí fala o nome do primogênito, né? Sempre a Bíblia relata o nome do primogênito. Depois que gerou seu filho, viveu mais tantos anos e morreu. Vida traduzida no tempo. Tantos anos. Quando nós vamos ao cemitério, tenho certeza que você já percebeu, ali onde estão as lápides, tem duas descrições com o nome da pessoa. Tem uma estrelinha e tem uma cruzinha. Quantos já perceberam? Na estrelinha tem a data que a pessoa nasceu. E uma cruzinha logo embaixo, a data que essa pessoa faleceu. Apenas isso, queridos. Vida traduzida no tempo. Um viveu 50, outro viveu 80, outro viveu 2 anos, outro viveu 20, outro viveu 120, outro viveu 100 anos. Não importa quanto tempo, queridos. Importa que a vida que nós temos é um presente que Deus nos dá. A vida pertence a Ele. O tempo pertence a Ele. Eu quero ler com vocês Eclesiastes, no capítulo 3, versos de 1 a 8. Eclesiastes, capítulo 3, versos de 1 a 8. Todos encontraram? Há tempo para tudo. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito, debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Quero pular para o verso 17. Verso 17 diz assim: fiquei pensando, o justo e o ímpio Deus julgará a ambos, pois há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo o que acontece. Queridos, o tempo é um fator fundamental na nossa vida. Saber administrar o tempo é imprescindível, porém, é um enorme desafio. Todos nós somos submetidos ao tempo, de modo que a administração do tempo é um dos
importantes desafios que nós, cristãos, temos para servir fielmente o Senhor. Uma das grandes armas do nosso adversário, do nosso inimigo, uma das grandes armas de Satanás está precisamente na tarefa de roubar o nosso tempo, na tarefa de usurpar o tempo que deveria ser do nosso Senhor. Porque muitas pessoas têm usado o tempo de forma desordenada, sem disciplina. E por isso tem uma sensação que o tempo é muito curto para aquilo que ele precisa realizar. Em qualquer lugar que nós formos, nós observamos pessoas correndo, pessoas agitadas, pessoas atrasadas, motoristas avançando o sinal porque precisa chegar no destino e normalmente está atrasado, buzinando, pessoas desesperadas, correndo atrás de algo, pessoas que não conseguem cumprir horários, pessoas que não comparecem para cumprir compromissos pré-estabelecidos ou compromissos assumidos. Vemos muitas pessoas sem pontualidade, literalmente escravos nas mãos do tempo. Pessoas que não conseguem cumprir com tempos determinados porque é escravo do tempo. Não consegue administrar. A causa de tudo isso, queridos, está na simples má administração do tempo. O homem tem que ser senhor do tempo. E não, queridos, ser um escravo do tempo. Nós temos entendido na palavra que nós precisamos dominar o tempo. E não sermos dominados, sermos sugados e sermos suprimidos pelo tempo. Não podemos ser dominados por ele. E para nós nos aprofundarmos um pouquinho mais na mordomia cristã do tempo, eu quero compartilhar nessa noite com vocês, queridos, alguns princípios na palavra de Deus que nós precisamos ter um entendimento. E eu gostaria de trazer para vocês, em primeiro lugar, que Deus é o Senhor, Ele é o Criador do tempo. Eclesiastes 3:1, como nós lemos, nos diz que Deus estabeleceu um tempo para todas as coisas debaixo do sol e tem um propósito para todas as suas obras. Nós lemos ali, Eclesiastes 3:1, que foi Deus que criou o tempo. O tempo foi criado para que pudéssemos estabelecer uma ordem nas tarefas que foram determinadas para que nós façamos. Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus organizado, Deus é um Deus que planeja e quer que o homem seja também organizado como Ele. Deus deseja que o homem seja ordeiro como Deus é, como Ele é. Por isso Ele criou o tempo, por isso que Ele separou o tempo, separou as estações. E Deus não faz nada por acaso. Ele mesmo criou um mecanismo para contar e dividir o tempo. Quando lemos em Gênesis capítulo 1, verso 14, Deus diz: haja luminares no firmamento do céu, para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. Mordomia do tempo, queridos, se baseia em dois simples pilares. A existência de um senhor e a existência de um servo, que administra os bens desse senhor. E na existência de um servo a quem o Senhor confia os seus bens para serem administrados ou cuidados, o nosso Deus, como sendo o dono de todas as coisas, Ele nos deu o tempo. O tempo, queridos, não pertence apenas a Deus, como também está sob controle dele. Ele controla o tempo, controla as estações, os dias, as horas, controla tudo aquilo que, das mais variadas coisas que nós relatamos aqui, que Salomão mencionou em Eclesiastes, no capítulo 3, dos versos 1 a 8. E muitas daquelas situações só acontecem por vontade e determinação de Deus, de acordo com o tempo que Ele quer estabelecer para cada um de nós. Queridos, o tempo, ele é precioso demais, valiosíssimo demais. Num
Segundo lugar, precisamos ter o entendimento de que o tempo é um bem precioso, valioso, é uma joia rara e devemos remir o tempo. Nós devemos remi-lo. Efésios capítulo 5, versos 15 e 16. Diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Verso 16, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Por quê? Porque os dias são maus. Há um ladrão do tempo. Há um ladrão que quer tirar o nosso tempo com Deus. Criando situações, criando oportunidades para que nós vivamos como insensatos. Para que nós vivamos como seres aqui nessa terra, não com sabedoria. Para que nós vivamos como seres dessa terra sem saber administrar o tempo que esse Senhor nos deu. Remir o tempo, querido, significa usar com sabedoria para as coisas que são verdadeiramente importantes para a nossa vida. Uma outra versão da palavra diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. O tempo, queridos, é irreversível. O tempo é o único bem que nós não podemos recuperar. Muitas vezes o tempo ele está estabelecido em dias, em horas, em minutos. Aqui está estabelecido o tempo dentro de um recipiente. Queridos, e o tempo sendo irreversível, esse pouco de tempo que já passou aqui, ele não volta mais. Amanhã desse dia, não volta nunca mais. As horas que nós passamos nessa tarde, não voltam nunca mais. Esse minuto que acabou de passar no relógio, não volta nunca mais. Queridos, o tempo, ele é o único bem que nós não poderemos recuperar jamais. Não podemos recuperar nenhum momento que se passou. Nem um tempo no passado, nem o tempo no presente, porque o tempo do presente está em constante avanço. Olha quanto tempo já passou aqui. Queridos, as Escrituras ensinam que nem todo tempo é igual e que, passado esse tempo, não haverá mais o que fazer. Está lá em Daniel, capítulo 5, versos 26. E também Mateus, do capítulo 5, dos versos 10 a 13, tem uma parábola das 10 virgens, que todos nós conhecemos, que diz assim, do verso 10, e saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Queridos, um provérbio chinês muito conhecido, talvez conhecido de vocês, diz que 3 coisas nunca mais voltam. 3 coisas não voltam atrás. Uma delas é uma flecha lançada, outra delas é uma palavra pronunciada, nunca mais volta para a boca, e a terceira é o tempo gasto, o tempo perdido. Quando vemos nas Escrituras, queridos, sobre a criação, nós verificamos na Bíblia, quando um dia terminava, ele não voltava mais. Vemos lá na criação isso, ao primeiro dia, seguiu-se o segundo, e ao segundo o terceiro, e assim por diante. Precisamente porque o tempo é irreversível. Esse tempo aqui não volta nunca mais. Esse tempo que se iniciou do nosso culto, não volta nunca mais. Esse tempo de adoração nossa, que se foi até esse último segundo, não volta nunca mais. Salomão deixou bem claro
que não se pode perder oportunidades. Eclesiastes, do verso 1 a 8 de Eclesiastes 3, Salomão disse que é um tempo para cada ação, que passado esse tempo, ele é irreversível. O profeta Isaías, lá no capítulo 49, no verso 8, ele está dizendo que Deus ouviu o seu servo no tempo favorável e que devemos buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Haverá um dia em que não se achará mais. Nós falamos muito do arrebatamento, do fim dos tempos, a volta de Jesus. Daqui mais um pouco nós vamos participar da ceia do Senhor, um memorial do qual nós trazemos a nossa memória, nós lembramos a todos de que Jesus breve voltará, amém? Você confia? Você crê? Eu creio, queridos. E nós vamos participar desse memorial. Mas a verdade, queridos, é que Jesus pode voltar para qualquer um de nós a qualquer momento. Jesus pode colocar um fim na sua linha do tempo, na minha linha do tempo, a qualquer momento das horas que se seguem do nosso dia. O próprio Deus, queridos, ao afirmar a Noé o seu compromisso com o homem, em não mais mandar um dilúvio sobre a terra, ele fez questão de lembrar esse patriarca a respeito do tempo irreversível, a sucessão do tempo. Gênesis 8, 22 está narrando, quando diz, enquanto durar a terra, Deus disse, é plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. Sucessão irreversível do tempo. Queridos, o poeta lá em Cantares de Salomão, nos versos 11 e 12 do capítulo 2, ele está afirmando que o inverno passou, assim como a chuva cessou, mas o tempo de cantar chegou. As estações passaram, as horas passaram. O tempo de cantar chegou, porque o tempo passa. Cantamos um louvor tão lindo antigamente. Tenho certeza que o meu Mário conhece. Que a noite, o choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem pela manhã. Por quê? Porque o tempo passa. As estações e os ciclos mudam constantemente. Portanto, queridos, remir o tempo. Remir o tempo é uma particularidade da mordomia cristã, que deve ser gerida e deve estar atentamente cuidado por todos nós cristãos. Mas, infelizmente, muitos de nós, queridos, nós não estamos remindo o nosso tempo. Mas nós estamos desperdiçando com as mais distrações desse mundo. Nós estamos, muitas vezes, alucinados com tanta tecnologia que vem, muitas vezes, no nosso smartphone, e não damos conta de olhar todas as notificações que nós temos. Outro dia, foi até interessante, na nossa célula, verdade. Foi interessante demais, porque a Nissinha abriu o WhatsApp dela e quase explodiu, assim, ó, de tanta mensagem. Ela falou, eu não dou conta. Se eu ficar aqui, eu não participo da célula. Queridos, muitos de nós não damos conta de todas as tarefas que nós temos para fazer. Mas nós não damos conta do tempo que nós estamos desperdiçando com as distrações que esse mundo nos oferece. Em terceiro lugar, queridos, avançando um pouquinho mais, precisamos ter o entendimento de que nós precisamos aprender a contar o nosso tempo. Moisés, certa vez, ele orou a Deus, ele pediu assim, verso 12 do Salmo 90, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio.
Contar aqui, queridos, tem um sentido de organizar o nosso dia. Ajuda-me a organizar os nossos dias. Ajuda-me a gerir os meus dias. Ajuda-me a administrar os meus dias. Ajuda-me a administrar de uma forma legal, de uma forma bacana, estruturada, de uma forma que não sejamos levados pelas demandas da vida, pelas pressões da vida. Quantas vezes vamos dormir e com aquela sensação de que não concluímos o que precisamos fazer naquele dia? Muitas vezes saímos do trabalho e levamos trabalhos para casa. Muitas vezes deitamos a cabeça no travesseiro e ficamos pensando naquilo que nós não conseguimos concluir. Queridos, um dos grandes problemas do ser humano, um dos grandes problemas nosso, meu e seu, é que deixamos para pensar sobre o fim da existência terrena, pensar na volta do noivo, deixamos para pensar de que um dia a porta se fechará, de um dia Jesus voltará. Deixamos de pensar sobre o fim da existência terrena. Nós deixamos para pensar nesse fim somente quando nos resta pouco tempo de vida. Ou quando estamos em um momento em que nós estamos enxergando o fim do túnel. Quando já avançamos a curva, quando nós estamos diante de cenários desafiadores de enfermidades, quando normalmente as enfermidades chegam e, dependendo da seriedade, nós começamos a refletir sobre o fim da existência. Queridos, contar os dias é uma atitude de sabedoria. Contar os dias é se organizarmos, porque significa ter muito claro na nossa vida, na nossa mente, significa ter em mente a iminência da morte. Vocês conseguem entender que ter em mente a iminência da morte, ter em mente a iminência de que Jesus pode me levar a qualquer momento, e que não precisa ser exatamente o arrebatamento da igreja, significa essa iminência da morte, o que garante o melhor entendimento sobre como aproveitar os nossos dias aqui na Terra? Se nós tivermos em mente essa iminência da morte, se nós, por algum momento, nos conscientizarmos que a nossa vida é tão passageira, que aqui já se passaram provavelmente aproximadamente 8 minutos, e não voltam mais. Essa iminência da morte, queridos, não é iminência, o medo da morte, porque vivermos com o medo da morte também não é saudável. Mas se vivermos com a iminência de que a qualquer momento os nossos dias serão abreviados pelo Senhor, nós vamos ter consciência de que precisamos aproveitar melhor os nossos dias. Com certeza, queridos, aqueles passageiros daquela tragédia, daquele avião do Brasil, que caiu essa semana, tivessem um mínimo de consciência de uma iminência morte que se aproximava, teriam aproveitado muito mais até aquele momento do embarque naquele avião. Tiago, capítulo 4, verso 14, ele traz algo que nos faz compreender um pouquinho e conscientizarmos de que a vida realmente é passageira. Olha o que ele está dizendo. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina, que parece por um pouco de tempo e depois dissipa. Olha o entendimento que Tiago traz sobre a linha da nossa vida, como uma neblina que se dissipa.
como uma neblina que vem pelo amanhecer, mas quando é 9, 10 horas da manhã já dissipou. O sol já clareou. E essa tragédia no Brasil, queridos, fez eu compreender, e algo me chamou muito a atenção, porque havia algo que estava ligado com os que sobreviveram, ou melhor, os que não embarcaram, porque eles não sobreviveu ninguém realmente. Mas o que conectou pessoas, o que estava ligado com as pessoas que não embarcaram, foi um único motivo: o atraso. Alguns deles se atrasaram, queridos. Alguns deles perderam o Uber, porque o Uber estava atrasado por algum motivo. Um deles perdeu porque cochilou demais, o portão de embarque fechou, e ele não pôde embarcar. Tudo conectado pelo tempo, ou como estava sendo administrado o tempo. E é interessante que, quando nós vemos que muitos de nós, principalmente nesse tempo pós-moderno, nesse mundo em constante expansão, nós dizemos em muitas questões, em muitas ocasiões, em muitos lugares e para muitas pessoas, nós dizemos: eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para fazer isso. Muitas vezes o pastor pede algo para fazer, não tenho tempo. Não dá, não fecha no meu tempo. O meu dia está completamente tomado. Mas, queridos, a questão toda aqui não é a falta de tempo, porque Deus nos deu um tempo. Deus nos deu os dias, as horas, os minutos, os segundos, os dias, as semanas, os meses, os anos. A questão não é a falta de tempo, mas sim o nosso critério de prioridades. A questão aqui é um critério de como nós estamos administrando o tempo em que Ele nos deu. Algumas ocasiões podem causar, sim, a expressão: eu não tenho tempo, eu não posso acumular tarefas. Primeiro, talvez por uma sobrecarga de atividades, uma sobrecarga de coisas que nós precisamos fazer, precisamos atingir, precisamos cumprir no dia, na semana, as tarefas de casa. Em segundo, algumas ocasiões que podem trazer essa expressão "não tenho tempo", é as coisas que fazemos dentro desse tempo. E se nós pararmos para pensarmos um pouquinho, essas coisas que fazemos dentro desse tempo que gera sobrecarga e atividades acima do que nós muitas vezes podemos carregar e nos levam a dizer: não tenho tempo. Elas são prioritárias ou elas podem ser secundárias? Como que está essa escala de prioridades na sua vida? Uma terceira relação é: qual o critério de prioridades que nós usamos nas escolhas das coisas que nós vamos fazer? Um homem normal, queridos, eu e você, nós temos muitos sonhos e projetos. Quem tem sonhos aqui? Quem tem projetos? Amém. Todos nós temos. E nós somos muito normais. Eu e você temos muitos sonhos, projetos. E é natural que possua. Sonhar é legítimo, é preciso. Nos mantém ativos, né? Quando lançamos um projeto, é porque nós desejamos cumprir. Quando nós estamos sonhando com algo, é porque o nosso coração tem uma expectativa de alcançar. Então, para isso nós caminhamos, para isso nós avançamos, para isso nós estudamos, para isso nós trabalhamos, para isso nós conquistamos. E é tudo muito natural, é legítimo. Porém, o tempo de vida nunca será, queridos, suficiente para que nós realizamos todos os nossos sonhos e concluímos todos os nossos projetos. Porque quando realizamos sonhos, automaticamente esses sonhos são substituídos por outros. Não há nenhum sonho que ficam sendo lançados da nossa vida
sem uma meta de alcançá-los. E quando alcançamos, nós dobramos a meta, né? Como diria alguém. Quando cumprimos uma meta, já dobramos ela. Porque é assim, a nossa vida é natural. Porém, se esse homem natural, esse homem normal, queridos, for um homem de Deus, um cristão, abençoado, que conhece a palavra, conhecedor da Bíblia Sagrada, que ele está consciente da brevidade dessa vida presente, consciente de que o tempo passou. Lá se foram 15 minutos, queridos. Se esse homem normal, ele tem consciente da brevidade da vida, ele terá então que eleger prioridades para o uso desse tempo. Esse homem consciente precisa eleger prioridades. E Deus deseja, queridos, que nós aprendemos a contar os nossos dias de forma que nós administramos o nosso tempo e que nos faça bem para que esse tempo que nós usemos glorifique a Ele. Glorifique a Deus. Há um texto na palavra de Deus que diz assim: quer comais, quer bebais. Se há algo que nós fazemos além de comer e beber, se há qualquer coisa, o texto continua dizendo: fazei tudo para a glória de Deus. Então, quando nós administramos esse tempo, que tudo seja feito para a glória de Deus, para honrarmos o nome do Senhor. Em quarto lugar, queridos, avançando um pouquinho mais, nós precisamos ter um entendimento aqui das prioridades para aproveitarmos melhor o nosso tempo. Está escrito aqui na palavra de Deus que a nossa prioridade é uma só. Numa categoria, numa relação de prioridades, a palavra de Deus nos revela qual é a primeira busca nessa vida. A palavra de Deus nos diz que é unicamente o reino e a justiça de Deus. Mateus 6,33 diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, todas as demais coisas, lhe serão acrescentadas. Temos então aqui uma ordem crescente, ok? Temos uma ordem de prioridades para se aproveitar melhor o tempo. Queridos, e eu quero trazer a vocês essa ordem crescente que muitas vezes nós nos esquecemos. Muitas vezes nós esquecemos das ordens e muitas vezes nós invertemos ela. Olha só, ordens de prioridades para se aproveitar melhor o tempo. O tempo deve ser dedicado a Deus, o tempo deve ser dedicado à família, o tempo deve ser dedicado à igreja, o tempo deve ser dedicado a si mesmo. Vamos discorrer um pouquinho sobre cada um deles? O tempo de ser dedicado a Deus. Quem não conhece a palavra de Deus, há de cair no engano, há de cair, num engano que deixe Deus para o fim das prioridades, ou como uma segunda prioridade, ou como deixe Deus para o final das coisas, para o final do dia. Não compreende a questão das primícias. Ontem nós fomos, com muita graça, levamos uma surra, não é? De como honrar a Deus. E não foi falado de dinheiro, a questão não foi dinheiro. Como honrar a Deus nas prioridades. E quem não conhece, queridos, a palavra de Deus, tendenciosamente vai colocando Deus depois nas suas prioridades. Porém, nós, verdadeiros cristãos, temos que deixar Deus como uma prioridade ímpar na nossa vida. Porque a palavra de Deus está dizendo: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Por mais que sejamos ocupados, por mais que tenhamos uma vida busy, por mais que tenhamos uma vida com horários a cumprir, com metas, com objetivos, o tempo de Deus tem que ser encontrado em meio a tudo isso, tem que ser separado no meio de tudo isso, tem que ser dedicado a Ele. Ontem nós ouvimos lá em Sarasota também, queridos, algo que me impactou bastante,
e me fez ir para casa pensando que quando um traficante, queridos, ele encontra Jesus, ele se encontra com a liberdade, se converte, o Espírito Santo vai trabalhando na vida dele. E automaticamente ele vai deixando as coisas que um traficante faz. Ele tem que mudar de vida. É natural, agora, como um ex-traficante, né, mudar de vida e ter que trabalhar em outra coisa. Ele já não pode mais traficar. Ele não pode mais fluir nessa vida de engano na qual ele vivia. Então ele passa a trabalhar de alguma outra forma, de alguma outra maneira, para que ele viva o verdadeiro evangelho. Amém? E graças a Deus que os traficantes estão sendo convertidos. Deus está alcançando eles. E também, da mesma forma, uma prostituta, queridos. Quando ela se converte, da mesma forma ela tem que deixar a prostituição de lado. Quando ela se converte, ela entrega a sua vida a Jesus, ela tem que buscar outra coisa para viver. Tem que buscar outra coisa para trabalhar. O corpo dela não pode mais ser a ferramenta de trabalho. E graças a Deus, Deus tem alcançado também, né, as prostitutas, os traficantes. Mas, queridos, o que me pegou muito forte e me trouxe um questionamento, mas e quanto a nós, queridos, que temos um trabalho digno? Quanto a nós que temos um trabalho legítimo? Quanto a nós que temos um suor para conquistar o nosso fim de trabalho? Mas muitas vezes nós estamos colocando acima da dedicação a Deus o nosso trabalho, exatamente. Nós queremos que tanto a prostituta, quanto o traficante, quanto o ladrão, quanto o assassino, mudem de vida quando se convertem, quando encontram Deus. Mas e quanto a nós? Quanto a nós, quando temos um encontro com Deus e temos um trabalho legítimo, vivemos de forma legítima, muitas vezes nós não mudamos de vida. Continuamos no engano. Continuamos nas práticas da prioridade inversa nos valores do reino. Muitas vezes saímos de casa atrasados. Não temos tempo para o nosso devocional. Não oramos, não agradecemos. Passa o dia, passa as horas. Chegamos em casa à noite já estressados, cansados, sem termos concluídos o que nós precisávamos fazer naquele dia, e muito sem tempo, sem olhos abertos de vermos que a nossa prioridade passou assim, passamos com um caminhão em cima da nossa prioridade. Quantos de nós, queridos, com tudo aquilo digno que nós temos na nossa vida, estamos colocando tudo isso que é digno, é legítimo, estamos colocando acima da dedicação ao Senhor? Nós precisamos ter um entendimento. Não encontrar tempo para Deus, querido, esquecer-se dele é tão grave que o salmista falou, no Salmos 9, verso 17, que o ímpio será lançado no inferno, queridos, com todas as pessoas que se esquecem de Deus. Olha que grave. Olha o que esse salmista está trazendo para nós. Queridos, no exercício da mordomia cristã, o bom mordomo tem que dar prioridade a Deus. Davi entendeu muito cedo isso. Ele declarou lá no Salmo 27, 4. Ele diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para completar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Josué também declarou, no momento em que ele assume a liderança do povo de Israel, quando ele faz o povo refletir sobre os deuses que aquele povo estava adorando, sobre o tempo que aquele povo estava gastando com falsas idolatrias, ele fala: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Queridos, prioridades. Josué estava trazendo prioridades. Sem esta prioridade, queridos, nada mais das outras coisas elas podem existir. Se existem, é um engano.
Se existem, nesse tempo que está correndo aqui, está se perdendo. E nós vamos dar contas ao Senhor desse tempo que Ele deu a nós. Portanto, queridos, todos nós, cristãos autênticos, crentes no Senhor, nós precisamos reservar tempo para Deus. Precisamos reservar tempo para estar com Deus. Seja Ele no devocional diário, seja Ele na oração, seja Ele no estudo da palavra. Tudo é tempo dedicado ao Senhor que não pode faltar na nossa vida, numa vida diária. Não é um domingo que nós nos reunimos aqui que vai dar conta de tudo, vai resolver todos os nossos problemas. Falamos de tempo dedicado ao Senhor, ok? Num segundo nível de prioridade, tempo dedicado à família. Na ordem das prioridades, segundo a Bíblia, a família deve ocupar o segundo lugar na vida de um homem de Deus. Em primeiro lugar, Deus. Em segundo lugar, a família. No exercício da mordomia cristã, queridos, qualquer homem que não encontrar tempo para a sua família será um mau mordomo de Deus. Essa é uma verdade fundamental da palavra de Deus. O apóstolo Paulo está nos exortando em 1 Timóteo 5,8, dizendo: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que um infiel. Então ele classifica as pessoas que não têm prioridade com a sua família, que é pior do que um infiel. Queridos, qualquer homem, qualquer mulher, qualquer um que ocupar todo o seu tempo, mesmo que seja com causas nobres, causas lícitas, pensando num futuro, trabalhando, pensando no futuro da família, tais como estudar, trabalhar, visar em dar condições melhores, futuros melhores à nossa família. Queridos, pode sim estar falhando no exercício da mordomia do tempo. Porque a família pode não resistir para desfrutar desse tempo que você está buscando. A família pode não alcançar em desfrutar desse futuro melhor que nós estamos derramando constantemente o nosso suor, sem prioridades. Isso tem corrido assim, tem ocorrido com muita frequência, queridos. Principalmente aqui na América, onde time is money. O homem precisa de tempo para ter com sua esposa. A esposa precisa de tempo para ter com o seu marido. Qualquer atividade, seja ela qual for, numa rotina do casal, vier tirar o tempo de convivência desse casal, será uma atividade indevida no exercício da mordomia do tempo. É claro que eu não estou afirmando aqui, queridos, que o marido e a esposa deve dedicar todo o tempo que eles têm disponível um ao outro, mas tem que ter prioridades. Eu estou afirmando aqui que parte desse tempo tem que ser dedicado com prioridade à família. Porque as famílias formam igreja. Famílias estruturadas formam igreja. Famílias bem cuidadas formam igrejas bem estruturadas. Os pais, no exercício da mordomia do tempo, se forem bons mordomos, terão que encontrar tempo para convívio com os filhos. Os filhos, mesmo depois de casados, se forem bons mordomos, terão que encontrar tempo para convívio com os pais. Fica a dica. Amém, queridos? Estamos numa cultura aqui em que o filho sai de casa muito cedo. Quantas casas, queridos, eu entrei para trabalhar aqui na América e estava lá o senhorzinho com o balão de oxigênio na cadeira de roda e a senhorinha que acho que não tinha mais vida, tinha só um pouquinho de fôlego e ninguém. A família nos retratos, nos quadros, famílias lindas, maravilhosas, mas cada um cuidando das suas coisas. Falamos com pessoas que há anos não tinha contatos com a família, com os pais, com os filhos. Cada um vive para um lado, para outro. Se forem bons mordomos, terão que ter tempo disponíveis para a família. Para sermos bons mordomos, temos que ter prioridades na nossa vida. Tempo para ser dedicado à igreja como um terceiro critério, ou uma terceira escala. No exercício da mordomia do tempo, o mordomo tem que encontrar tempo para a igreja. Tem que
encontrar tempo para dedicar à obra do Senhor, na vocação que foi chamada. Nenhum de nós, queridos, que conhecemos a palavra de Deus, nós podemos alegar que somos desnecessários na obra do Senhor. Não há nenhum tempo em que você possa estar vivendo, que você possa julgar ser desnecessário na obra do Senhor. Não há nenhum tempo em que a Bíblia fala, em que nós chegamos num tempo de descanso, que somos desnecessários na obra do Senhor. A igreja é comparada a um corpo, e nós falamos isso no domingo passado. O apóstolo Paulo está dizendo que o corpo tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, são, além de muitos, um só corpo. Mas nenhum dos membros colocados no nosso corpo, nenhum deles não tem uma função, por menor que seja. Toda vez que um membro, por mais irrelevante que seja, pode ser o dedinho do pé, quando nós batemos ele, vai doer o corpo todo. Prejudica o funcionamento do corpo. Assim é a igreja, o corpo de Cristo. É necessário, queridos, um tempo de prioridade para que encontremos um tempo para cumprir o nosso propósito aqui também, como corpo de Cristo, na casa do Senhor, servindo. Do contrário, queridos, nós estamos sendo mordomos infiéis, falhando no exercício da obra do Senhor. E por último, queridos, o tempo para ser dedicado a si mesmo. Por que por último? Porque o apóstolo Paulo exortou também a Gaio. Timóteo está falando com um dos seus presbíteros, quando ele destina a terceira carta dele. Ele fala assim: tem cuidado de ti mesmo. Depois ele fala da doutrina, da espiritualidade, mas ele fala primeiro, tem cuidado de ti mesmo. Então, queridos, o apóstolo João aqui, ele está dizendo, desejo que te vá bem em todas as coisas. Então, queridos, além de cuidar da nossa vida espiritual, além de cuidar das nossas prioridades com Deus, com a família, com a igreja, temos que cuidar de nós mesmos, da parte física, da parte emocional, buscar equilíbrio entre essas partes, porque tudo isso vai beneficiar o corpo. Tudo isso beneficia algo que vai fazer nós alcançarmos os objetivos para qual Deus nos colocou neste lugar. Então não adianta nada nós termos a nossa mente sadia, não adianta nada nós termos uma espiritualidade, um fervor e não cuidarmos do nosso corpo, não cuidarmos do templo. Há um dos pilares da mordomia que é o do templo. Não sei se nós vamos conseguir falar, mas há a mordomia, há uma exigência do Senhor no cuidado com o templo também. Nós temos que ser senhor e não escravo do templo, queridos. Nós precisamos aprender a realizar os nossos sonhos, a concretizar os nossos projetos dentro de prioridades, remindo o tempo, elegendo prioridades de acordo com a palavra de Deus. Queridos, se nós tivermos tempo para tudo, para fazer todas as coisas, mas nós não encontrarmos tempo para Deus, seremos maus mordomos das coisas de Deus. Se tivermos tempo para tudo, queridos, e não encontrarmos tempo para nossa família, seremos maus mordomos do tempo. Se nós tivermos tempo para tudo, queridos, nessa terra, mas nós não encontrarmos tempo para ir à igreja, tempo para vivermos como um corpo de Cristo, nós seremos maus mordomos do tempo. Queridos, se nós estivermos gastando o nosso tempo, se nós estivermos gastando com coisas fúteis, sem valor para Deus, nós vamos prestar conta desse tempo, porque o tempo pertence a Ele. Não é de graça, porque vai ser cobrado. É com graça que Ele nos dá, não é de graça. É com a graça dEle. Nós devemos, querido, remir o tempo. Haverá um tempo em que vai se acabar o tempo. Vai se findar e não tem mais tempo. Se findou como uma neblina passageira, como um relógio que parou, como um corpo que foi levado ao cemitério. E apenas 2 descrições vai ser colocada lá: a estrelinha e uma cruz. Nós precisamos, enquanto temos fôlego de vida, remir o tempo, aproveitando de modo que glorifiquemos o nome do Senhor, honrá-lo enquanto estamos aqui neste mundo.
Que nós possamos honrá-lo a Deus com os olhos voltados para onde? Para Sião, para Canaã, para lá onde viveremos a eternidade, com a iminência da morte. E essa iminência da morte é a iminência de que um dia sentaremos na mesa com o Senhor para as bodas do Cordeiro. Amém, queridos? Essa é a iminência de uma vida que tem prioridades. Que nós possamos desfrutar, queridos, de uma vida plenamente aqui nessa terra com prioridades. Gostaria que você se colocasse de pé nessa noite. Você trouxesse na sua mente, queridos, como que você tem administrado o seu tempo. Talvez você esteja como essa ampulheta aqui. Temos aqui várias faixas de idade, vários tempos a percorrer e vários tempos já percorridos. Talvez você esteja em qualquer nível desse tempo aqui apresentado, mas que você nessa noite tenha a consciência de que você está sendo um bom mordomo daquilo que o Senhor colocou na sua vida, que é o tempo que Ele permitiu de você viver. Gostaria que você fechasse os seus olhos e fizesse essa oração juntamente com todos aqui. Eu gostaria de orar com vocês, pedindo a Deus que possamos ter a oportunidade de remir o tempo em que estamos vivendo. Que possamos abrir o nosso olho para enxergarmos as coisas do Espírito e não apenas as coisas materiais. Que nós possamos ter um entendimento nessa noite de que o tempo está passando e que o Senhor desse tempo vai voltar e vai pedir contas desse tempo. Que possamos ter consciência de que o Senhor está à porta, logo voltará, logo a porta se fechará, como diz naquela parábola, como está o azeite na sua vida. Você tem que ir buscar mais, você tem que sair, caçar lugares para que encontre mais azeite, mas pode ser que você ao retornar, encontre essa porta fechada e não há mais tempo, o tempo se esgotou. Mas que nessa noite nós possamos pedir ao Espírito Santo de Deus que amplie o nosso tempo para que possamos ser melhores mordomos nessa terra. E que no tempo que nos resta neste lugar, no tempo que nos resta para vivermos, que possamos cumprir o propósito para o qual o Senhor nos chamou para vivermos aqui. Que possamos abrir os nossos olhos e termos certeza de que estamos sendo mordomos fiéis com o tempo que Ele nos deu, administrando todas as coisas com a expectativa que o Senhor criou para nós. Que nós possamos estar atentos, queridos, que o tempo está passando, o fim está próximo de cada um de nós. Não sabemos o dia de amanhã, mas hoje nós temos a oportunidade de entregar a Ele, nesse momento, agora, nesse tempo chamado agora. No Cronos, o Cronos é o tempo de agora, o que a gente está vivendo. Nós temos esse tempo agora de clamar ao Senhor e pedirmos misericórdia a Ele, para que possamos remir o tempo, para que possamos poder deitar a nossa cabeça no travesseiro e termos consciência de que cumprimos as prioridades da qual nós falamos aqui. Possamos ter cumprido as prioridades de ter primeiro entregue as primícias ao Senhor, ter agradecido a Ele quando acordar, quando voltarmos a respirar de manhã quando acordamos. Que possamos ter esse entendimento, queridos, dessas prioridades. E não cair no engano do nosso inimigo, do nosso adversário, que vem a todo tempo roubar o nosso